Você já se pegou pensando em desistir de ser um cristão? De abandonar esse negócio de servir e seguir a Jesus? Para muitos é dito que ao seguir o Senhor Jesus, entregar sua vida a Jesus, sua vida vai ser isenta de problemas. A teologia da prosperidade tem adentrado a muitas igrejas e muitos lares com a ideia de que você ser cristão significa que você vai comer o melhor dessa terra no aqui e no agora, você não vai ter mais problemas, você não vai ter mais dificuldades, você vai ser rico, você não vai passar mais por situações difíceis e sofrimento. Mas essa teologia ela é mentirosa. Não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que o próprio Senhor Jesus ensinou. Jesus falou que aqueles que querem segui-lo devem negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Se você se lembra bem, a cruz é um instrumento de morte. Então, nós vemos em toda a história da igreja os cristãos passando por momentos difíceis. A Bíblia não exclui isso. Muito pelo contrário, ela mostra isso abertamente, mostrando que a perseverança é uma marca da carreira cristã. É uma marca da nossa trajetória como crentes, da nossa vida cristã. Eu quero pensar com você um pouquinho, então, sobre perseverança. E nada melhor do que nós começarmos a pensar sobre perseverança, baseado em Hebreus 11, 12, do que nós falarmos sobre fé. Muito dessa concepção errônea a respeito da vida cristã está sustentada por um falso entendimento sobre o que é a fé verdadeira. Muito se diz por aí sobre fé, mas simplesmente num âmbito pagão, de uma positividade, das energias de atrair coisas boas para a gente. Então a fé ela se torna para alguns meramente um pensamento positivo. Mas essa não é a fé bíblica. Abra comigo em Hebreus 11, 1 e vamos ler esse primeiro versículo, que é muito lido, mas pouco explicado dentro do seu contexto. Diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Olha que interessante. A gente pode pegar esse versículo e distorcê-lo. Tudo que você pensar vai acontecer. Tem até aquela música da Xuxa, né? Tudo que você pedir ao cara lá do céu, ele vai te dar. Essa teologia ela é furada, porque o texto de Hebreus ele foi escrito para um povo que conhecia a promessa de Deus, que conhecia o conceito de aliança. Nós precisamos pensar em fé alicerçada em algo. Ela não é fruto do acaso dos nossos pensamentos, algo totalmente subjetivo, arbitrário. A fé ela está embasada na palavra de Deus, na aliança de Deus, no pacto de Deus, nas promessas de Deus. E daí nós vemos que a fé verdadeira, ela está embasada, ela é a certeza das coisas que se esperam. Se espera porque Deus prometeu. E a convicção de fatos que não se veem, porque é a convicção porque aquele que prometeu, ele é fiel, justo e soberano para fazer tudo conforme a sua vontade. Logo, ele não falha, não há sombra de variação em Deus, e ele é fiel para cumprir tudo o que ele disse. Deus não mente, ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Logo, a gente tem a promessa da redenção desde Gênesis 3,15.
o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, que ali representa Satanás, que é a figura do mal, das trevas. E nós vemos em toda a história o povo vivendo pela fé nesta promessa, na palavra de Deus, na sua aliança, e Deus se relacionando com o seu povo de maneira pactual. E por isso nós podemos ver na beleza da carta aos Hebreus, o autor não fazendo um tratado teológico, filosófico sobre a fé, mas ele mostrando e recordando o povo, trazendo à memória novamente tudo aquilo que aconteceu no passado e mostrando como Deus cumpre a sua promessa e guia a história. Ele faz questão de nos levar a uma fé experiencial, mas não uma fé dessa experiência mística que nós vemos por aí, uma fé que ela é baseada em arrepios, rodopios, gritaria, mas de experimentar a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus, de ter comunhão com Deus e ver como Ele guia o caminho e a história do seu povo. Por isso é uma convicção. Eu quero te lembrar aqui que nós temos também uma promessa. A promessa continua, novos céus e nova terra. Romanos 8,18 diz que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós no dia de Cristo Jesus. Então, o grande problema da teologia da prosperidade é que ela não considera a escatologia, a volta de Cristo. Ela não considera a missão que hoje nós temos de sermos testemunhas do Evangelho do Senhor Jesus. Essa é a certeza, essa é a convicção que nós temos que ter. Isso é muito importante, pois sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. É isso que a gente lê aqui nesse capítulo 11 de Hebreus. E aqui nós vemos então vários personagens e mostrando como Deus está cuidando da história. Ele fala a respeito de como Deus criou todas as coisas pela sua palavra, logo a palavra criadora é a palavra sustentadora, e aquela palavra que deu origem a tudo, não existindo nada, é a mesma palavra que Deus deu para nós de novos céus e nova terra, de salvação, de redenção, de perdão de pecados, de alegria eterna, de gozo celestial. E ele mostra desde Abel, passando por vários personagens bíblicos, Abraão, Moisés, Noé, Enoque, e tantos outros, inclusive alguns muito curiosos, né? Como, por exemplo, o caso de Sansão, que a gente sabe que Sansão não foi lá aquelas coisas. Mas é interessante que a fé, ela não está meramente ela não está alicerçada da nossa fidelidade, mas na fidelidade de Deus. Deus usou Sansão para guiar o seu povo, para cumprir o seu propósito no povo de Israel. Isso é muito curioso, porque a fé não está alicerçada na nossa fidelidade, mas na pessoa de Deus. Por isso, nós precisamos olhar para esse texto e pensarmos sobre perseverança. É isso o intuito do autor aqui da carta aos Hebreus. O povo judeu que havia se convertido ao cristianismo ali no primeiro século, muito provavelmente antes do ano 70 da destruição ali de Jerusalém, eles estavam sofrendo grande perseguição
por parte do seu próprio povo. Quando alguém se convertia, acontecia mais ou menos como acontece hoje no mundo islâmico. As famílias abandonavam, eles perdiam sua credibilidade social, seu emprego, eram perseguidos, né? Levados para serem apedrejados, como foi o caso de Estevão. Então, ao se converter, a vida não melhorava no aspecto físico, material, ela piorava. No entanto, é necessário lembrar que a salvação, o perdão dos nossos pecados e a vida eterna é muito mais precioso que isso. Cristo Jesus entregou a sua vida pelos seus discípulos, por aqueles que creriam no seu nome. O que seria entregar a nossa vida por Ele? Nada mais justo. Não é uma troca, não é um mérito, devolver um favor, não. É gratidão, é reconhecimento da grande obra de Deus na história em vir nos salvar. Nós olhamos para esse cenário desses irmãos e vemos o autor de Hebreus mostrando para eles: vale a pena continuar firmes em Cristo. Não voltem para o judaísmo. Jesus é o Criador dos céus e da terra, Ele é o próprio Deus encarnado, Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é maior que Moisés, é superior a Abraão, Ele é superior a todos os cerimoniais do Antigo Testamento. O sangue de bois e bodes não pode expiar pecados, eles só apontavam, eles eram um tipo de Cristo, eles eram uma sombra de Cristo. E agora veio aquele que é perfeito. Como vocês podem voltar às sombras, uma vez que aquele que foi prometido por Deus veio ao nosso encontro? Aquele que se assentaria no trono de Davi eternamente, como o Rei absoluto, soberano sobre todas as nações. Então, o autor de Hebreus vem mostrando a superioridade de Cristo e agora ele trabalha. Irmãos, continuem firmes. Não há motivos para que nós abandonemos a fé, devido ao valor, à grandiosidade, à preciosidade da pessoa e da obra de Cristo Jesus em nosso favor. Para o autor aos Hebreus, a fé ela é aderir às promessas de Deus, confiar na palavra de Deus e permanecer fiel ao Filho de Deus. O autor aos Hebreus vai usar uma ilustração ali no capítulo 12 sobre uma corrida. E ele fala, olha, depois de falar sobre a galeria dos heróis da fé ali no capítulo 11, mostrando os homens do passado que perseveraram na sua fé, na sua confiança na promessa de Deus, agora ele vem e fala, olha, devido a essa grande nuvem de testemunhas, esses homens que eu citei agora, que vocês conhecem, que faz parte da nossa história, da história do povo de Israel, da promessa de Deus, vamos continuar correndo a carreira que nos está proposta, tirando todo o pecado, todo o peso das nossas costas, né? Isso é muito interessante. O autor nos chama a abandonar o pecado e abandonar também aquilo que é peso. Às vezes nós carregamos alguns pesos que não necessariamente são pecados, mas são aquelas coisas boas que se tornam ídolos do nosso coração e assumem o lugar de Deus. Ele fala, abandonemos tudo isso e vamos olhar fixo para Cristo, o autor e consumador da fé. O autor e consumador da fé. Queridos, Cristo Jesus é tudo. Ele é aquele que gera fé e que nos dá a graça pela ação do Teu Santo Espírito para nos fazer perseverar até o fim. Não é possível um crente genuíno
abandonar o Senhor Jesus. No entanto, não são vãs, não é à toa as várias advertências na palavra de Deus contra a apostasia, contra a frieza espiritual. Como é necessário nós levarmos isso a sério e percebermos que, se nós queremos perseverar, nós precisamos então observar isso. Se a nossa fé é verdadeira, nós precisamos observar isso. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos viver por isso, olhando fixamente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E depois o autor fala, olha, Deus também é um Deus que age para nos ajudar na perseverança, age na nossa vida. Aliás, creio que o termo mais correto não é perseverança dos santos, mas é a perseverança de Deus em nos sustentar, né? Na sua eterna e infinita misericórdia, nos disciplinar e nos guiar no caminho de retidão. A gente vê Paulo instruindo, né? Falando aos nossos irmãos ali, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus que efetua em vós tanto querer como efetuar. Olha que interessante essa dinâmica da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Nós nunca podemos desassociar essas duas coisas. Então, a palavra de Deus, para mim e para você, é: persevere. Você precisa perseverar. E da parte de Deus, entenda que, por vezes, virá disciplina. Porque Deus disciplina ao filho que ama. Olha que interessante. A disciplina é uma doutrina bíblica. Disciplina não é punição, simplesmente. Não tem a ideia de destruir, mas tem a ideia de corrigir e restaurar. Então a disciplina é uma doutrina bíblica. A disciplina ela é necessária para a vida do filho de Deus. A disciplina ela é necessária para nos corrigir. A disciplina produz benefícios. A disciplina produz também reações. Ninguém gosta de ser disciplinado. A gente não pode ser hipócrita aqui de falar, nossa, que delícia, fui disciplinado. Quer seja pelos nossos pais aqui, quer seja por Deus. No entanto, ainda que pareça amarga a disciplina no momento onde ela é aplicada, no futuro a gente pode sentir o dulçor da disciplina, em ter nos livrado do caminho de trevas, do caminho de morte, do caminho de destruição. Então ela gera reações, mas ela é benéfica. Então Deus age também disciplinando o filho que ama. Persevere, para que não tenha que passar por momentos também de disciplinas mais severas, porque Deus vai trazer o seu filho de volta a casa. Você não precisa ser o filho pródigo, sair da casa do pai para cair em si, que na casa do pai tinha pão, tinha todos os benefícios que longe da casa dele não existem. Tinha dignidade. Você pode desfrutar disso hoje, da comunhão com Deus, da comunhão com Cristo, da esperança do futuro, de uma vida eterna. E ele termina falando sobre mais um segredo da perseverança. O segredo da perseverança é da adoração pública. A gente tem vindo numa crescente, já há muito tempo, de uma doutrina também, do entendimento totalmente equivocado de que você pode ser crente isoladamente. Você é a igreja isolado dos demais irmãos. Não é assim que o Novo Testamento nos ensina. Se a gente vai para 1 Coríntios, Paulo fala que nós somos parte de um corpo. Nós somos templo do Espírito.
mas o Espírito habita dentro da sua igreja, na sua igreja. Nós somos como se fosse um tijolinho dessa construção de Deus, onde Cristo é o cabeça. Cristo salva a sua igreja. Nós fazemos parte desse corpo. Viver isolado desse corpo é fazer aquilo que Paulo está dizendo. Olha, eu sou mão, mas eu não preciso do corpo. Não existe isso. Nós somos chamados a adorar a Deus conjuntamente e como que eu posso dizer a palavra da constância, né? Constância semanal, constância ali, para a gente não perder esse vínculo, porque isso é necessário para a nossa fé. Deus chamou para si um povo desde o Antigo Testamento e a igreja é o povo de Deus. Nós nos fortalecemos mutuamente. A adoração pública ela é absolutamente benéfica, é um meio de graça que Deus usa para nos abençoar, para nos fortalecer, a fim de que nós possamos perseverar, sermos fortes na vida cristã, conhecermos mais a Ele, podermos servir uns aos outros e sermos servidos, usufruirmos dos dons que Deus dá aos nossos outros irmãos, afinal a gente não tem todos os dons, né? Mas nós podemos usufruir dessa beleza da igreja, onde nós podemos experimentar a graça de Deus e também mostrar ao mundo Cristo. A igreja local ela tem essa finalidade de mostrar Cristo para o mundo, né? E não é a igreja local, isso da Rua Silvio Jardim 554. Aqui é a nossa sede, onde nós nos reunimos. E é uma bênção e extremamente necessária essa reunião. No entanto, nós, como igreja, nós, a membresia dessa igreja, somos a presença visível de Cristo em Passo Fundo, assim como outros irmãos também representam, mostram Cristo ao mundo. Não podemos desvalorizar isso. Se você tem passado dias difíceis, se você tem pensado em desistir da sua fé, cogitado isso, saiba que uma das coisas que você não pode abrir mão de jeito nenhum é a comunhão com a tua igreja local. A gente como pastor, a gente vê inúmeros casos e é nítido, aqueles que estão passando por crises, a primeira coisa que eles fazem é abandonar suas igrejas, é negligenciar os cultos públicos, é não participar de nenhum ministério, né? de nenhum pequeno grupo, de se isolarem. E quando nós nos isolamos, nós estamos vulneráveis. Quer perseverar? Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Persevere. Aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Os segredos para a perseverança é confiança em Deus, conhecer quem Deus é, se esmerar na palavra, para que a sua fé tenha cada vez mais certeza e convicção, não nos achismos, mas na promessa. Congregar com o povo de Deus. E saiba que se você é um cristão verdadeiro, Deus cuidará de ti. Não importa o que aconteça, não importa o que aconteça no nosso país, não importa o que aconteça na sua vida pessoal, as desilusões, frustrações que são causadas pelas nossas falsas expectativas, né? Porque colocamos na nossa cabeça que não poderia acontecer quando Deus não prometeu nada disso, mas quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que Deus prometeu algo muito maior, muito mais precioso, muito mais maravilhoso, e tudo aquilo que Ele já fez por nós
é infinitamente maior do que qualquer coisa que nós poderíamos pensar ou querer. A obra de Cristo na cruz do Calvário supriu uma necessidade que nós nunca poderíamos suprir. Ela fez aquilo que nós nunca poderíamos fazer, que foi o perdão dos nossos pecados, para que nós pudéssemos viver eternamente, usufruindo da presença do próprio Deus. Não troque a sua vida com Cristo por nada. Não faça como Esaú, que trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. Persevere, tirando da sua vida todo o peso e pecado e olhando firme para Cristo, porque Ele se entregou à vergonha e foi até a morte de cruz para nos perdoar os pecados. Nessa caminhada cristã, nós não fomos até o limite de entregar a nossa vida por Cristo. Persevere até o fim, porque vale a pena. Então, essa é a nossa lição baseada em Hebreus 11, 12. Leia esses 2 capítulos, medite neles, se fortaleça na fé e te espero. Não sei se você é aqui da PIB de Passo Fundo ou de outra igreja espalhado aí pelo mundo, mas congregue, esteja com seus irmãos, não é só no domingo, tá? Tenha comunhão, crie laços com a família da fé, porque isso é uma bênção de Deus para a tua vida, para te fortalecer, para que você persevere. Deus te abençoe.